Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Isaías 63, verso 10, que diz o seguinte: contudo eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhe se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Contudo, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhe se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Amém. O pastor, eu quero começar falando aqui a essa igreja amada sobre uma coisa que nos chama a atenção nos dias de hoje. Eu não vi na história alguém que tenha conseguido vencer uma batalha cujo seu inimigo é Deus. Não nasceu esse cara, e nem vai nascer, que conseguiu vencer uma oposição representada pelo próprio Deus. Mas é o que na verdade agora, nesse momento, as pessoas estão querendo se certificar ou estão convencidas de que vão alcançar o êxtase, o objetivo final desse triunfo, que é provar que estão acima da soberania de Deus. E a coisa é tão forte, irmãos, que as pessoas, elas me parecem que estão querendo dizer a Deus: sente nessa cadeira e aprenda conosco como se deve governar igreja, indivíduo e sociedade. E eu estou falando isso para vocês, obviamente, porque ninguém assume diretamente essa versão, essa posição, essa postura, mas por intermédio do que fazem, do que falam e do seu comportamento, eu entendo que até dentro da igreja, o que eles estão, na verdade, dizendo a mim, como pastor, inclusive, é que Jesus tem que sentar nessa cadeira aí e aprender com eles como se deve ser pastor, Senhor, Rei e Salvador da sociedade. Então eu quero falar hoje aqui aos amados, segundo o que Deus me orientou, que é sobre rebeldia, rebelião, insurreição, que biblicamente, historicamente, sempre no final se apresentam como, coordenadamente se apresentam como uma guerra contra Deus. E eu quero começar em nome do Senhor Jesus com o que o profeta falou aqui. No texto de Isaías capítulo 63, verso 10, fala-se de rebeldia e do comportamento desses homens em relação às manifestações de Deus, da sua palavra, dos seus profetas. E num certo momento, esse povo estava tão convencido do seu erro e tão convencido de si mesmo, que passaram a não ter a percepção, o entendimento, de que aquele que guerreava contra eles não era o diabo, era o próprio Deus. Então, na rebelião, na rebeldia, no movimento controverso, quem entra nesse esquema, biblicamente, você pode investigar, ele fica sem percepção nenhuma
do mundo espiritual em que ele está, nesse momento, representando a sua rebelião, a sua rebeldia com Deus. Ao ponto exatamente de Deus estar querendo exortá-los, discipliná-los de uma certa forma, e eles mesmos atribuindo aqueles fatores de oposição contra eles como sendo uma luta espiritual, uma luta contra o diabo ou coisa parecida. Então tem muita gente aí achando que é o diabo que está contra eles, mas quem está pelejando contra eles é o Senhor. E essa falta de percepção talvez faça com que essas pessoas se estendam mais para a ignorância, para a burrice, para certos atos profanos, porque acreditam, estão tão certos da sua verdade, certos de si mesmo, acreditam que vão conseguir êxtase, vão conseguir triunfo sobre aquilo que elas fazem. Então, meus amados, a primeira coisa que o pastor eu quero nesse momento, a partir desse tema aqui, ensinar a toda a igreja aqui, a pedido do meu Senhor, é que rebeldia e rebelião caminham sempre juntas biblicamente. O indivíduo indisciplinado, obstinado, resistente, opositor ao que Deus fala, sempre, no final, ele vira uma revolta organizada, uma conspirata, uma revolução. Não fica naquela questão só íntima, pessoal, particular. Biblicamente, na história, se você for ler a Bíblia, você vai chegar nessa conclusão, como eu aqui. Eles não só se realizam em se opor ao que Deus fala, por intermédio, obviamente, de seus interesses, como também discipulam, se organizam e fazem ou constituem marchas contra Deus com outros amigos do mesmo parecer. Então o rebelde nunca anda só. Ele sempre procura fazer uma organização em cima daquilo que ele pensa. Criar exatamente uma facção em cima daquilo que ele também pensa, representa contra a fé. Por mais que ele pense que está certo. Então não tem como se falar de rebeldia, ou do indivíduo rebelde, ou da insubordinação, da indisciplina, da resistência, da oposição. Sem também tratar sobre revoltas, conspirações, revoluções organizadas que aconteceram para lutar diretamente com Deus. Está aí o profeta falando da história de Israel, da história dos judeus, da história do povo hebreu, que é, na verdade, toda uma transmissão de parecer, né? Uma herança que os pais deixaram para os filhos e os filhos seguiram, e os profetas estavam aqui denunciando. Então toma muito cuidado você que está me ouvindo aqui. Não subestime o mal que está dentro de você. Se você não tem conseguido ter um tipo de comportamento sincero, verdadeiro, aberto às coisas que Deus tem falado aqui nessa igreja, inclusive, mas nota e percebe que você ainda tem certos repulsos de rejeição, de oposição ao que Deus fala biblicamente aqui, não subestime essa parte de você. Lute para que ela saia de você pelo poder de Cristo. Porque se você não tratar a fundo esta parte que te faz revoltar, se manifestar contra o que Deus fala, se você não tratar isso, é possível, pela história, que amanhã você vire um líder de uma revolta contra Cristo e contra Deus. Você não vai parar aí. O demônio que está em você não vai ficar satisfeito só com a questão de, dentro, interiormente falando, você ficar debatendo quando Deus fala, ou então se virando contra o que Ele fala. Isso vai crescer. A história está aqui para ensinar. De que, inclusive, o que nós estamos vivendo hoje a nível de ministério, a nível de membresia, de membros de igreja, de lideranças, etc., etc., mostra que quem entra nesse esquema para provar que está certo, ao ponto de querer lutar contra Deus, eles são capazes de fazer muitas coisas. Absurdas. Absurdas. Tá? Então, se você sente que ainda há uma parte dentro de você que não age, que não corresponde, que não responde a Cristo quando Ele te chama, uma parte tua que queira lutar, batalhar contra Ele, não aceite isso. Lute, não queira tratar isso como coisa humana, sentimental,
fisiológica, biológica, não queira tratar isso com visão científica. É uma manifestação demoníaca, que está organizada onde Deus fala. E esses demônios que estão ali, eles estão aptos pela permissão de Deus a trazer, congregar para si todos aqueles que têm um pouquinho disso. Que tem competência, abrangência, abertura, para querer, por defesa de interesses, querer chegar ao ponto de criar uma guerra contra Deus ou pensar, batalhar contra Ele, contra os seus princípios, contra a sua vontade. Então eu quero falar quem é esse cara biblicamente, como a Bíblia o descreve, como a palavra de Deus o classifica, como a palavra de Deus dá características sobre ele. E dá muitas. A primeira delas, Deuteronômio 9:24, Neemias 9:26, mas nós vamos ler Neemias 9:26, a igreja já abra esse texto da palavra e nós vamos saber quem são estas pessoas que biblicamente se revela que lá na frente estarão coordenando uma batalha contra Deus e a sua palavra. Você abra aí Neemias 9:26, em voz alta, leia esse texto em nome de Jesus. Vai, cenáculo. Amém. Então aí no texto de Neemias 9:26, quem é o rebelde? Que busca rebelião e revoltas contra Deus, obviamente mesmo ele não aceitando. Esse camarada é o seguinte, a Bíblia dá uma expressão a ele de dura cerviz, ou dureza de coração. Quem é o cara duro de coração, que tem a cerviz dura contra Deus? Biblicamente, se trata do indivíduo que a palavra de Deus não penetra nele, não chega ao seu coração, que os seus sentimentos em relação à lei de Deus, ao que ele fala, é de puro desprezo, por uma simples questão: ele tem opinião demais. Gente que tem opinião demais dentro da igreja só se prejudica aqui. Eu como pastor, isso aqui como igreja de Cristo, nós não temos esperança nenhuma de conseguir fazer discípulos para Cristo aonde se existe opiniões demais. Porque a própria regeneração no Evangelho, ela ensina que o indivíduo que assume a Cristo, ele assume não só seguir Jesus, ter uma vida com Ele, mas se esvaziar de si mesmo. Paulo faz esse apelo em Filipenses dizendo o seguinte: tenhamos o mesmo sentimento que Cristo, o qual não procurou ou quis ser Deus, mas se tornou servo quando se fez homem, se esvaziando completamente da sua forma divina, para nos servir com a morte da cruz. Tenhais o mesmo testemunho, o mesmo sentimento que Cristo tinha. Paulo dizendo exatamente o quê? Que não tem como esse indivíduo se prestar a serviços pela causa do Evangelho, se prestar a querer cumprir as metas da fé para se salvar, se ele tem opinião demais. Dureza de coração quer dizer isso. Deus não tem por que falar. Por que ele vai falar se você já tem uma opinião formada a respeito das coisas? É aquilo que eu disse para vocês. A insubordinação está tão grande nos dias de hoje, né? Que as pessoas praticamente estão quase chegando a dizer para Cristo, desce de novo aqui, que o Senhor vai ter que se submeter à experiência de ter que rever os teus conceitos e aprender conosco como governar o mundo, a sociedade, a igreja, as pessoas. Porque elas estão rejeitando a palavra. Bom, elas rejeitam a palavra que ele pregou. Não é o que elas estão querendo dizer? Seja diretamente ou indiretamente, nós estamos pregando aqui, falando aqui, e não na primeira pessoa, como terceira pessoa, tá? Porque primeira pessoa é assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Terceira pessoa que eu digo, inspirado para falar as coisas que o Espírito Santo está querendo falar, ok? Mas a primeira pessoa é Ele. Então se está dizendo assim diz o Senhor, eu não tenho que discutir nem você,
É bíblico. E o que é bíblico está decretado, está ordenado. É pegar ou largar. Então, quando as opiniões são excessivas, se sobressaem a fé, a Bíblia, a palavra de Deus entende que esse indivíduo que está aqui dentro, insistindo em dizer ser crente, evangélico, membro de uma igreja, automaticamente, se o pastor dele, o ministério que está lá, for íntegro, ele vai ter problemas de confronto. Ele vai ter embates. Não vai ter como a gente conseguir impedir que isso aconteça. Uma hora ou outra ele vai desmascarar, uma hora ou outra ele vai jogar essa expressão formal para o chão como uma cortina que se rasga e vai mostrar para o pastor, para a igreja, que ele nunca esteve aqui dentro concordando com o que se prega, com o que se ensina, com o que se fala, porque ele é completamente impenetrável. A palavra não tem acesso ao coração dele. Então, filho, se você se converteu, se você disse que você aceitou Jesus, eu não entendo essa mente que replica e que debate. Nós somos receptores dessa revelação. E o receptor é programado por quem o programa, por quem tem autoridade sobre ele, ou por quem ele está sujeito. E é a fé. É a pura fé. Agora não entendo, o Espírito Santo está falando, é bíblico, está sendo falado um tema, ou então um texto, ou alguma coisa profunda a respeito do que nós temos que ser, e lá dentro de mim há um elo de confronto, de debates, de replicações, de discordâncias, etc., que eles querem dizer que isso aí é uma questão humana. Não é, não. Ah, é uma questão de déficit mental. Não é, não. É porque essa pessoa está passando por muitos problemas, ela tem muitas marcas, ela tem muito isso. Ô filho, a questão aqui não é nada de antropologia. Nós não estamos querendo entender o corpo, nem a alma, nem o que passa por dentro de um ser humano. Apesar que tem muitos pastores que dizem que Jesus desceu aqui para ter essa experiência. Eu não entendo. Se ele é Deus, ele não sabe. Cadê a onisciência dele? Agora, dureza de coração na fé, ela gera rebelião. Por se tratar exatamente do quê? De uma pessoa que está aqui presente na igreja para querer provar que ela está mais certa do que Deus, mais certa do que a fé, mais certa do que o evangelho. É diferente. Uma pessoa que ela abre mão de si mesmo, das suas culturas, dos seus pensamentos, do que ela foi educada, do que ela aprendeu com a família, para se encher de Cristo, tudo que ela escuta de Cristo é bom para ela, tudo que ela ouve de Jesus é útil para ela, ela não fica usando o tempo, a modernidade, a geografia, o espaço geográfico, para ficar dividindo o que mais interessa. Ela entra de cabeça, ela quer o integral, ela quer o absoluto, ela quer a palavra concreta, ela quer a experiência concreta. Eu tenho para mim que muita gente desse tipo aí diz amém para mim aqui, mas dentro dele não é o que está acontecendo. É como eu disse para você. Tem rebelde e rebelião que se manifesta imediato. Tem outras que se manifestam interiormente, de maneira espiritual, tão enrustidas, mascaradas ou coisa parecida. Mas a palavra de Deus fala aqui. Meu amigo, opinião pessoal em excesso é pretexto para você batalhar contra Deus. Vai colocando humildade aí no teu coração, vai colocando aí a consciência de que você é um miserável, de que você não presta, de que você não vale nada. Ele sim é o santo. Vai baixando a tua bola, entendeu? Vai abaixando aí a tua expressão humana, se derrama na presença de Deus, se humilha na presença dele. Não fala antes de pensar. Não tire as tuas conclusões. Não se expresse sem ter muita certeza daquilo que você vai falar, porque você pode machucar o Espírito Santo, você pode ferir aquele que está tentando te resgatar e te salvar, você pode, em defesa de si mesmo, amanhã, futuramente, estar batalhando contra ele, sem saber. E o Espírito Santo se tornando inimigo teu. Já pensou? Estamos fazendo aqui uma batalha espiritual e uma campanha para derrubar um diabo, um demônio opositor na nossa vida, que é o Espírito Santo.
É ele que está pelejando contra nós e nós não sabíamos. É mais ou menos isso que Israel, na verdade, não se informava. Mas você precisa entender. Eu entrei dentro da igreja como você, com muitas opiniões diversas e com muitos pensamentos pessoais. Mas ao longo do tempo que o Senhor Jesus trabalhou na minha vida, eu tornei tudo isso refúgio, lixo, escória, imundícia, para ganhar a novidade de vida ou o novo homem que era feito em Cristo. Se eu não fizer essa escolha decisiva na minha vida, eu não vejo como Jesus articular uma salvação, trabalhar sobre a salvação de uma pessoa que está dividida, repartida. E metade dela já conspira, já se revolta, já se põe a bater-se de frente com as coisas que principalmente Deus fala no púlpito da sua igreja. Se você não tem argumento, se você não tem versículo bíblico, se você não tem referência, por que falar eu acho? E tornar o teu pensamento, a tua opinião própria uma questão de fé. A melhor coisa que você tinha era calar a boca e não falar mais nada. Você teve a oportunidade para calar a boca e não calou. Porque eu estou falando sobre um tema aqui do tipo, por exemplo, divórcio, separação, que é uma coisa tão próxima e real do que a igreja está vivendo hoje, a nível de imoralidade sexual. E eu fui esboçar uma opinião para um pastor que está tratando biblicamente sobre o assunto de má conduta, e comecei a minha frase dizendo o seguinte: eu acho, eu penso. Minha gente, não tem o que dizer. Você acha, você pensa, você não parou para observar que Deus não está nem um pouco querendo ouvir de mim e você o que nós pensamos ou achamos. Está querendo saber se você vai receber o que Ele vai te dar. Pastor, então nós temos que ouvir calado as coisas aqui? Sim, se são bíblicas. Você só não tem que ouvir calado o que partir de mim, como oficial. Mas o que for bíblico, testamentário, canônico, sagrado, ouve e cala a boca. Você não quer uma igreja assim? Ah, então monta um time de futebol, filho. Monta uma boate. Entendeu? É a proposta que eu tenho para fazer. Para hoje, se tiver algum deles aqui, se você não quer estar na experiência objetiva e subjetiva da fé, que é tornar a fé um objetivo, tornar a fé uma experiência de obediência, é isso que eu estou querendo dizer, com Cristo. Se você não está disposto, a melhor coisa é vender pastel na feira. Vai fazer alguma coisa na tua vida e deixa a igreja para quem quer se converter, para quem quer ser crente, para quem quer ser fiel, para quem quer entender o seguinte, que nós estamos aqui na fé para nos sujeitar, para obedecer, para renunciar, para se esvaziar, para seguir os passos daquele que morreu por nós. Nós não estamos aqui para falar para Deus o que é certo e errado, porque Ele já falou e só mandou a igreja crer. Por isso amém, eu concordo. Por isso amém. Quem dá um amém, concorda. Tá? Mas lá não tem, principalmente até nos Salmos, tem um selá no final da introdução profética, mas não tem assim, vamos debater. Vamos comentar o que Deus falou hoje aqui. Vamos trazer esse assunto à mesa para ver quem está a favor ou contra. Quem está a favor, levante a mão esquerda. Quem está contra, levante a mão direita. Vamos fazer um voto aqui. É umas coisas que a gente fica vendo no mundo e a gente entende o mundo, mas dentro da igreja onde Deus fala, dentro da igreja onde está ali encarnada a verdade da salvação, por intermédio daquele que morreu, para quê? As opiniões aqui. Para que tanta opinião nesse lugar? Ou você segue ou você não segue. Você quer falar para Jesus hoje sentar no banco e você ensinar a Ele como se deve governar? Você vai dizer isso para Ele hoje? Que a palavra dele não está apropriada para ser ensinada num mundo moderno como esse aí fora? E que há certas coisas culturais, históricas, de época, que não podem ser inseridas nos dias de hoje? Está querendo dizer o quê? Que Deus envelheceu? Que Ele não está mais apto, preparado
para instruir a sua igreja num tempo como esse, de pura tecnologia e moralidade? Ou até mesmo na tua visão pessoal? Sabe, pensando sobre aquilo, eu achei melhor não pensar. Que história é essa? Se está ali escrito por ele e revelado por ele, você tem que pensar no assunto. Se ele fez o levantamento daquele tema específico dentro do evangelho que ele pregou, você tem que trabalhar aquilo na tua mente. Como? Eu não encontrei respostas sobre aquilo, então é melhor não pensar. Mas nós vamos tratar. Mas nós vamos ter que falar. E a hora que nós vamos tratar, você vai contestar? Vai dizer um amém falso? Vai ter comportamentos dissimulados aqui? Vai rungir por dentro, louco para querer xingar, mas não pode, porque tem que ser chamado de irmão aqui no nosso meio? São estas coisas que nós não vemos, mas Deus vê. 1 Samuel 15, 23, segundo ponto sobre insurreição, que se torna uma guerra contra Deus, e que é tratada aí por intermédio da experiência de Saul. Amém? Pode ler só esse versículo para o pastor. 1 Samuel 15, 23. Vai, cenáculo, lê com voz alta. Leu de baixo. Então está aí. Um indivíduo que para nós hoje aqui seria exatamente um líder de algo que Deus o abençoou e o ungiu, e era, por mais que Israel tenha pedido, e Deus não queria dar, mas fosse um respeito de Deus em relação à opinião daquele povo. Saul, quando entrou no esquema, ele entrou no esquema da rebeldia, da insubordinação, ele entrou no esquema da indisciplina, da resistência, da oposição. Por intermédio do quê? O Senhor tratou aí. A desobediência desse cara era por quê? Porque as suas metas físicas eram tão importantes para ele, a sua vaidade, a sua ambição era uma coisa tão importante para ele, que ele não enxergava Deus, e não enxergava também a palavra de Deus na boca do profeta. Ele está tão cego com aquilo que ele queria alcançar, tão cego com aquilo que ele queria conquistar, que é a obstinação, como mesmo aí o texto fala, que ele não estava tendo assimilação e compreensão, que a palavra de Deus não pode ser atropelada por questão material, pessoal nenhuma. Mas o camarada não conseguiu frear essa autoexaltação, ele não conseguiu frear esse espírito que queria elevá-lo acima da vontade de Deus. E qual foi o fim dele? A morte. Qual foi o fim dele? A condenação. Qual foi o fim dele? A tragédia. É o segundo ponto que a rebeldia mostra na história da igreja e na história do povo de Israel também. Que quando o camarada entra na fé, se ele não estiver disposto a tornar o bem maior da vida dele, o que Deus é, o que Jesus é, ele não vai conseguir impedir que ele também caia no mesmo vício, ou então no mesmo parecer, de futuramente estar lutando contra Deus, pelo simples fato de que os seus propósitos físicos e materiais são mais importantes do que a fé, do que Deus fala. A sua obstinação, o seu apego pelas coisas que a sua carne quer, são mais importantes daquilo que sai da boca de Deus e sai da boca dos profetas. É que nem hoje eu falava para minha irmã aqui na porta da igreja. Irmã, ela falando para o pastor, né, das dificuldades que ela está tendo com o marido dela, de não se converter e tudo mais. Eu disse, irmã, se você ficar olhando para o teu marido e esperando dele algum sinal, você morre com ele. A irmã tem que entender o seguinte, que todo mundo que entra dentro de uma igreja como essa, entra para se salvar. Você está construindo com Cristo um testemunho que vai te dar lá na frente o livramento da condenação de Deus e um direito de poder entrar no céu e viver com Cristo uma vida eterna. Então, a irmã não pode de maneira se dar ao luxo ou ao capricho de querer esperar pelo teu marido. Você deve orar, você deve interceder, você deve dar o melhor testemunho de você para que ele se converta. Mas você também tem que admitir que ele é feito de opinião e de decisões. E Deus precisa de uma resposta dele, não de você. Então segue a tua jornada.
Segue o teu caminho. Não para no teu caminho para ficar pensando que você ganhou ou não ganhou em congregar aqui ou servir a Cristo nessa palavra tão pura, que você vai cair. Porque há coisas que a fé promete para nós que nós não vamos usufruir aqui em vida, nessa terra, entre os homens aqui. Porque nós estamos agregando para nós bênçãos que nós só vamos conhecer e viver na eternidade. Então você está numa caminhada mais excelente do que uma simples mulher, uma simples esposa, de que uma simples pessoa que quer ter uma família. Você está aqui para se salvar, você está aqui para subir, para ser aceita por Deus, e é isso que tem que te consolar, é isso que tem que te confortar, é isso que precisa, na verdade, te fortalecer. Que mesmo você passando por lutas, provações, dificuldades, essa fé que você está tentando viver, ela vai te dar a compensação final, ela vai te dar a bênção maior de todas que um homem poderia adquirir nessa vida aqui, de ser recebido por Deus lá no seu reino. Porque essa é a questão. Se a meta for física, se a meta for a estética, se a meta for a ética que a sociedade tanto busca para ter, para se engajar, né, no perfil da pessoa mais indicada do século 21, se a tua meta for a matéria, você saiu do plano. E amanhã, quando Deus falar, se manifestar a propósitos espirituais, propósitos eternos e tudo mais, esse sentimento que você tem pela matéria, essa obstinação que você tem pelos recursos financeiros, esse apego que você tem pelo mundo e pela terra, vai fazer com que você breque, você faça um tipo de uma encerração de propósito. Senhor, vou transformar tudo isso que o Senhor está me orientando aqui em propósitos materiais para mim. Que foi o que ele fez, na verdade, né? Deus queria um rei para governar Israel na sua palavra, e ele queria o trono, queria o reinado, para usar Israel para enriquecer e dar a ele mais poder. Esse é um coração de um rebelde. Para ele, o mais importante de tudo é se elevar, se exaltar e chegar a níveis superiores às outras pessoas, estar em destaque, ser a luz que brilha. E é isso que nós estamos vendo acontecer no meio, principalmente da sociedade evangélica. Eles não se contentam com pouco, eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais. E nesse momento eles estão usando os recursos mais sagrados para gerar exatamente esse poder e essa riqueza que eles querem para eles. Você entrou aqui no caminho da fé, pensando em ganhar uma loteria federal na terra? Você entrou na fé pensando que o Senhor vai te dar, entre os homens, um nível superior a eles? Vai colocar você em destaque em relação aos outros que estão lá fora? Você vai usar o termo aqui hoje, que Deus não te chamou para ser cauda, mas cabeça, e isso dá a você o sentido de que por você ser um crente e um cristão, você é melhor do que os outros, e você deve estar acima deles, porque você é um banco agora, onde Deus fará transferências de riquezas que estão no mundo para você, para que fique certificado entre os homens que quem tem Cristo, quem tem Jesus, quem tem a fé tem sempre mais bênçãos para contar, ou mais riquezas para testemunhar em relação aos outros que estão lá fora. São estas metas físicas que vão fazer você ser um rebelde. Em plena era de consumação, de caos, de desgraça, de fome, de miséria, de abominações e imoralidades, Deus chamando a igreja para um compromisso maior, para um compromisso de santificação por coisas eternas, e você se preocupando com aquelas que estão lá, envolvidas com o teu banco, com o teu trabalho, com a tua estética, com a tua aparência, com o teu corpo, com o teu físico, com a tua vaidade. Deus te chamando para erguer uma arca para se salvar, cujo testemunho lhe agrada, e você querendo erguer uma casa, erguer um prédio, erguer uma herança, erguer um patrimônio, para no final da tua vida você folgar com o seguinte pensamento: Deus me honrou e me abençoou com as estrelas dos céus e os grãos de areia que Abraão também recebeu. Aquele trabalho psiquiátrico de hipnose que a Universal e tantas igrejas fazem,
do indivíduo que realmente ele quer comprovar a bênção de Cristo na vida dele por intermédio daquilo que ele põe no bolso. E a fé dizendo: não. O homem pode ganhar o mundo todo, mas de nada vale se ele perder a sua alma, o seu caráter, a sua dignidade, o seu respeito, o seu temor, a sua honra com Deus. Trapo de imundícia. Entrei no reino para ganhar, entrei no reino de Deus para lucrar, entrei no reino de Deus para governar, entrei no reino de Deus para brilhar. Você pensa como o diabo. Subirei ao mais alto céu, me igualarei ao Altíssimo, e diz o Senhor: vi ele cair do céu como um relâmpago. Ele tem essa parte dos anjos que ouviram ele também e acataram dele essa ambição louca de que nós podemos ser mais do que Deus. Então toma cuidado aí, meu amado. Rebeldia não é só o ato. Rebeldia e rebelião é isso aqui. São fatores que vão sendo agregados ali na tua parte pessoal, no teu caráter, na tua personalidade, e se manifestam uma hora ou outra. Eu não sei do que você é feito, mas sei do que Deus está falando aqui. E há daquele que subestimar essa palavra. Texto de Atos 7, versículo 51. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja abre, texto de Isaías 1:5 fala a mesma coisa. Isaías 31, Isaías 65, 2, Jeremias 5, versículo 5, Ezequiel 2, versículo 3, Ezequiel 12, versículo 2, Romanos 10, 21, Judas 8, 2 Pedro 2, 10 e Romanos 3, 13, versículo 2. Mas eu vou ler o texto de Atos 7, 51, a igreja leia em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler. Amém? Palavras do missionário em relação a um povo que tinha uma história e uma bagagem com o tema que nós estamos tratando aqui. Fala-se de dureza aí, de insubordinação, de resistência, de oposição a Cristo, por intermédio de homens que se achavam ser autossuficientes, porque eram carnais. Mas o pastor, eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Sabe o que tem aí na história desse povo? Sabe o que tem aí inserido na história deles? Na sua desobediência, má informação, instrução errada, irmãos. Está inserido na história do povo de Israel, que entrou tanto agente de Satanás e tanto agente do diabo para helenizar esse povo, para educá-los conforme Roma queria, nos 4 séculos antes de Jesus existir, e ele se encarnar, que se prova pela história, que a máfia, que a gente conhece por maçonaria, reduziu a educação desse povo somente com 5 livros, e o restante foi escondido, furtado e roubado desse povo. Eles passaram a ser educados e instruídos por fontes não confirmadas por Deus. E a história diz que eles se corromperam mais ainda do que já estavam. Bem, daí o profeta foi lá, o missionário foi lá, Estevão foi dizer para eles exatamente o que eles eram historicamente. Mas é importante, pastor, falar uma coisa para você aqui. Bom, eu não estou instruído, ou então não quis me instruir, mas estou determinado, certo de que eu tenho que ir para frente. Que isso? Eu não sei dizer qual é a verdade, não sei dizer aonde ela está, mas estou determinado, pronto, certo de que eu tenho que ir em frente, pensando que vai dar certo. Isso é autossuficiência. Porque a palavra de Deus entende o seguinte: bom, se você está mal informado, não seria melhor escutar primeiro o Senhor, te dar a orientação certa para você colocar a dinâmica, a determinação, a perseverança, o eu vou vencer? Primeiro é melhor você, antes, procurar saber se todo esse perfil, esse comportamento, essa vida que você leva, aquilo que você realiza, está de acordo com ele, para você sair por aí determinado a continuar insistindo nesse teu erro.
Então quando a gente vai em busca do rebelde para dizer para ele que está errando, ele não quer ouvir. Quando a gente vai em busca do rebelde para querer instruí-lo, dizer a ele exatamente o que Deus quer, ele não quer escutar. Mas ele fala de dinâmica, de determinação. E por isso ele é um teimoso. E fala até de teimosia. De que ele é teimoso mesmo. De que ele está pronto a levar isso até o final. Vou levar isso à frente. Daí eu lembro daquela crucificação, ao qual o nosso Senhor estava submetido, quando o governador foi diante do povo de Israel e disse: minha gente, esse homem não fez nada para vocês matá-lo. Ele não tem nenhuma acusação. Vocês estão errando com ele. Daí disse a multidão lá do outro lado: caia sobre nós o sangue desse homem, caia sobre os nossos filhos o sangue dele, solta o bandido, nós queremos ele morto. Estavam tão determinados, tão certos, tão convictos de que Jesus não era uma coisa boa de acordo com como eles pensavam, que eles foram adiante na besteira. Foram teimosos, não pensavam, não refletiam, não queriam ouvir a voz do céu. Estavam tão fechados e trancados em suas ideias, em seus pensamentos, mal informados, que foram adiante. Então você vê que não é tão importante assim você ter uma certa persistência, uma teimosia, uma insistência para levar à frente aquilo que você quer. Se você não tiver instrução, se você não tiver a vontade do Senhor compreendida no teu coração, se a palavra dele não foi assimilada por você, de nada vale a tua teimosia. E pode ser a tua teimosia que vai te levar no futuro uma guerra com Deus. Então para pensar. Você não gosta do silêncio? Do quarto fechado? Usa isso para falar com Cristo. Nunca tome uma atitude, nunca se projete a um planejamento pessoal, se você não tiver certo que isso Deus te aprovou, que Deus está de acordo, que isso é bíblico, isso é correto, está ali traçado no plano que Ele revelou para a minha vida. Se você não tem certeza, a melhor coisa é não fazer. Porque você pode estar levando à frente uma obra que não tem a cara dele, tem a tua. E está chamando de coisa sagrada e coisa de Deus, como muitos caras estão fazendo com a igreja aí, tratando coisas políticas como coisa do reino de Deus, tratando como outros assuntos que eles também representam como coisa sagrada do Senhor, que Deus está nesse plano, Deus está nessa guerra, Deus está nessa batalha, mas o que está ali na verdade é um idealismo, é um homem alimentado por orgulho, por vaidades, é um homem à procura de poder e de riquezas, que não está conseguindo ser freado por ninguém, nem pelo próprio Deus, a não ser que Deus mate ele, porque ele está tão certo de que aquilo é o plano, de que aquilo é o que Deus quer, de que aquilo é o mais correto a fazer, que ninguém para ele. Dinâmica, perseverança, insistência, teimosia também cabe para a gente mal instruída e desobediente. Eles também têm isso. E você pode estar levando à frente uma burrice na tua vida, de batalhar contra Deus, por uma coisa que Ele não quer que você seja ou que você faça, e por orgulho, prepotência, por você querer ser de grau elevado, superior ao que a igreja fala, lá na frente você pode ter uma decepção muito grande, quando Ele vier para te destruir. Pense, a palavra existe para quê? A verdade de Cristo existe para quê? Ela nos foi confiada como evangelho para quê? Para que antes que a gente corra em busca de algo, a gente esteja certo se é o que Ele quer. Eu falava aqui na doutrinação, não tem oração mais perfeita e mais apropriada para o século. Senhor, que seja feita a tua vontade. É curta, mas poderosa, do que você querer ficar ali importunando o Senhor para representar você ou caminhar com você por certas coisas que Ele não tem prazer, que Ele não tem gosto, que Ele não aprova, que não é do seu caráter. Não, mas eu por insistência
vou conseguir, vou importuná-lo. Vai, tonto, importunar para você ver o que vai acontecer. Vou importunar, eu vou gritar que nem um cego. Vou importuná-lo. E Deus, uma hora, eu já vi pastor falando isso, que ficar de saco cheio, Ele vai me conceder o que eu quero. Então agora Deus não tem mais integridade, Ele não tem mais personalidade, Ele não tem mais caráter, Ele não tem mais vontade. Mas só pelo fato de você encher o saco dele, importuná-lo, é capaz de você arrancar essa bênção dele. Se amanhã o Senhor manifestar pelo Espírito Santo algo que contrarie isso, do tipo, olha, você está criando esse negócio na tua vida, isso aí é uma torre de Babel, filho, porque tudo isso aí está sendo construído debaixo da vaidade própria. Deus não tem nada com esse negócio aí. É o diabo falando, é o cão. É o espírito maligno falando isso para mim, para me desmotivar. Imagina, eu estou construindo isso aqui para o Senhor. Não é para o Senhor não, porque não tem a cara dele, tem a tua. Não é para o Senhor não, tem a tua cara. Nimrod. Você quer chegar no céu e está chamando isso de obra de Deus, mas o que você quer mesmo é a própria exaltação. Você está mal instruído. A obra que Jesus pregou não te leva para o céu desse jeito. Te leva lá para a olaria, onde Ele faz vida nova. Você está querendo ir para o céu de foguete, filho. Você tem que ir lá na olaria para saber o que Deus quer de você antes de chegar esse dia aí. Não, a obra que eu estou fazendo, Deus confirmou. Deus confirmou 10 vezes. Eu abri a Bíblia, era a palavra. Abri a Bíblia, era a palavra, né? Jogava na sorte. Fala, Senhor, né? Plá. Não, pastor, o senhor está fazendo conspirata de Tobias e Sambalate. O senhor está pelejando, pastor, contra as minhas realizações e os meus sonhos. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus, porque Deus me confirmou. Rapaz, esses caras você não consegue trazer de volta de jeito nenhum. Eles não estão abertos para ser instruídos, não estão abertos para receber instrução. Eles estão tão certos e determinados a levar adiante os seus propósitos físicos, carnais, insubmissos, que até constituem liderança para isso. Vem, você quer ser meu líder? Por favor, fortaleça a minha tese e os meus propósitos. A menor coisa para você, não cair num caminho de uma batalha com Deus, contra Ele, é você realmente poder saber do que você é feito, e se o teu curso, a tua direção, Ele acompanha, Ele aprova, Ele condiz, Ele tem a aprovação, tem a cara dele, tem a credencial dele. Mas se nada daquilo que você está fazendo na tua vida agora estiver confirmado no evangelho que ele pregou, por quê levar essa burrice, essa ignorância à frente? E não se arrepender e não se humilhar hoje? Por quê? Matar os profetas, apedrejá-los, crucificá-los. Você vai conseguir vencer essa batalha? É que nem Jonas. Você quer um sinal? O que Deus vai ter que fazer com você, fazer você passar, para te convencer que ninguém consegue vencer a vontade dele? Vai ter que te jogar num leito de morte, num leito de sofrimento, num puro desespero. Você vai ter que ver o diabo de cara, irmão, para você parar de ficar dando esses murros em ponto de faca, achando que tudo isso que você realiza, que você faz agora, Deus vai te abençoar, por pura importunação. Senhor, 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 dá-me a tua bênção. Então a rebeldia é uma coisa pegajosa. E lá no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e verso 13, em Hebreus 13, verso 7 ao verso 17, nós vamos ler o 1 Tessalonicenses. Paulo entra também num outro mérito acerca de rebeldia e rebelião. Pastor, eu quero ler com você em nome de Jesus. Pode ler o texto, Senaco. 1 Tessalonicenses 5, verso 12 ao verso 13, lê em voz alta. Vai.
Amém? O que Paulo fala aqui? Paulo fala o seguinte, para quem é rebelde não tem igreja ideal. Para quem é rebelde não existe igreja ideal, porque o problema não está na igreja, está nele. Qual o problema do rebelde? Ele sempre vai tirar o direito da igreja de dizer a ele o que é certo e errado e ser respeitada como autoridade de Deus. Nota que eu não estou englobando todos os líderes não, pelo amor de Deus, estou falando aqueles que são íntegros. Os que são íntegros aqui em cima desse púlpito, em qualquer parte desse ministério, eles precisam ser respeitados, por quê? Porque eles não estão pregando ou aplicando coisas que saem da cabeça dele, mas coisas que o Senhor pediu para ele trabalhar na vida das pessoas e que as pessoas precisam respeitar. Mas daí Paulo entra no mérito exatamente do quê? Que quando o rebelde entra para o pastor, para o líder, para a igreja, trabalhar ele, trazer ele mais próximo do padrão que Jesus quer, de vida, de espírito, de pensamento, ele não vai aceitar. E a primeira coisa que ele vai querer dizer é exatamente o que estou falando agora lá fora. Eu não devo respeitar a liderança da igreja porque se tratam de homens, mas de homens que foram inspirados pelo quê? Pelo livro. Os que não foram inspirados e não são bíblicos, eu não estou nem nesse momento preocupado em falar deles, mas Paulo está preocupado exatamente em dizer o quê? Se você é insubordinado ao que a tua igreja pede, o teu pastor pede biblicamente, você está lutando contra Deus, não é contra Ele. E se você tem esse caráter, nenhuma igreja na terra vai ser ideal para você. Você tem problema com liderança, você tem problema com sujeição, você tem problema com disciplina, você tem problema com obediência. Até na maçonaria, você não vai dar certo. Vão cortar a tua língua, vão cortar a tua cabeça e te enterrar na praia. Porque eles vão dizer para você, não conte os nossos segredos. E você vai sair contando tudo que você aprendeu. Você tem um sério problema até para servir o diabo, talvez. Porque a hora que ele pedir para você, que você o respeite e você guarde os seus segredos, você não vai obedecer. Seja qual for. O pastor Daniel, isso existe? Rapaz, ele não gosta de ser liderado por ninguém, a verdade é essa. Pastor, eu falo assim para os amados irmãos, teve vários casos aqui no cenáculo aqui, de pessoas que chegaram assim, eu encontrei a verdade, a igreja que prega a verdade. Daí o pastor escuta isso e fala, não vai demorar, o cara vai derrapar na primeira curva, mas vai sair capotando 7, 8, 10 vezes. Daí ele fica aqui com a gente aqui, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 1 ano. No segundo ano ele já começa, né? A fazer o Rebolation, né? A fazer aquela coisinha que o povo lá fora gosta. Por quê? Porque ele já começa a ter problemas doutrinários. Ele não consegue ver na liderança da igreja Cristo. Ele começa exatamente a querer levar para o lado pessoal, para o lado humano, para o lado sentimental, para o lado das diferenças. Daí teve um caso aqui na igreja, que o pastor maravilhoso, a igreja maravilhosa, a igreja que prega a verdade, lá na frente se transformou o diabo para ele. O pastor Daniel já não era mais pastor, era Daniel. O presbítero já não era mais presbítero, era uma outra coisa que ele chamou lá que eu não posso falar. Sabe por causa do quê? Por causa de dízimo. E o pastor dizendo para ele, olha filho, lá na cláusula de Malaquias, o dízimo, a falta de dízimo não é tratado como um rito, é tratado como uma prática de conduta moral. Com a obra, entenda, Jesus quebrou o rito cerimonial, mas todas relacionadas à conduta, ele reforçou no Evangelho também. Segunda ordem de Melquisedeque, que é a figura dele no Antigo Testamento, também. Então, amados, se você não dizimar aqui nessa igreja, nós entendemos que você não gosta dela, não ama ela, não aprova ela, e não quer obedecer a palavra, então nós estamos te convidando para sair. Rapaz, mandaram uma carta para o pastor que eu mesmo tive dificuldade de ler de tanto
de tantas reticências, né? Como é que chama? Reticências. De tantos, aquelas coisinhas que faz quando tem palavrão. Em colchetes. Tinha jogo da velha. Aqueles caracol. Falei, meu santo Jesus, até outro dia o homem estava assim, ó. Ele cenáculo da fé, de repente, entendeu? Olha, mas nós poderíamos já de imediato dizer o seguinte para ele: olha, você não concorda? Você não é obrigado, porque a igreja já admite membros aqui, no início falando sobre isso e o que elas devem ser. Nós enganamos ninguém aqui. Se você não quer ser o que a igreja está te pedindo, a melhor coisa é sair. Por que não sair? Sair da igreja, boca calada. Por que tem que pegar e querer abrir uma contingência para querer falar da igreja, para querer falar do pastor, para querer falar da palavra, para querer falar do que ele deu para a igreja, para querer falar dos alimentos que ele deu para o irmão? Eu falei, meu santo Senhor, que bicho feio é esse? O cara era um anjo, agora virou um diabo. Antes eu fosse adúltero, sacana, que nem eles são. Talvez ele ia me respeitar, mas porque eu tento ser um pastor para Cristo, e essa igreja é uma igreja para Ele, nós somos obrigados a ficar ouvindo essas coisas aí. Então, irmãos, voltando ao caso, não tem para o rebelde a igreja ideal. Não tem para o rebelde uma liderança da qual ele aceite, porque insubordinado não aguenta, não suporta ser liderado por ninguém, por nada. Ele vai ter problema até com o patrão. Até com a empresa que ele trabalha, o patrão está pagando ele no horário estabelecido. E ele quer dar uma de bonzão com o patrão. Entendeu? De dizer para o patrão que ele tem direitos e liberdades ali dentro com aquilo que é do patrão. É do patrão, filho, não é teu. Você está sendo pago, vai fazer o que o patrão manda lá. Vai trabalhar, vai suar a camisa. Tá? Porque Deus também leva em consideração a honestidade tua lá. Mas não. O cara já criou até um cartão magnético, da qual quando ele passe, o aparelho fique louco para não poder registrar o horário certo que ele está entrando. Ele vive de mutreta, ele vive de maracutaia. É só pisar no calinho dele, é só tirar alguma coisa que seja importante para ele, tirar ele da cena do brilho, que até o patrão ele manda para o inferno, é capaz de entrar aqui e orar para Deus matar ele. Na verdade, ele interfere em qualquer direito que queira exercer liderança sobre ele. Ele quer ser o líder. Então, quando entra na questão da fé, Jesus ele olha e fala: ah, é? Você quer uma batalha contra Deus agora? Como você fez com a tua família, como você fez com o teu patrão, como você fez com as autoridades civis, que Paulo também cita nos textos que eu dei aqui. Você não gosta de cumprir a lei? Hã? Você não gosta de cumprir a lei? Você acha que cumprir a lei é só para aqueles que vivem na terra, não para aqueles que são crentes? Você tem problema com autoridades. E essa é a questão. E o quadro fecha. Aonde vai rebeldia, aonde vai rebelião, vai o desrespeito à lei, as metas materiais, o materialismo, a autossuficiência, a carnalidade, a profanidade com as coisas sagradas, o uso do direito indevido até para as coisas de Deus, de Cristo, que estão denunciadas aqui. Essa igreja serve para Jesus te advertir, te disciplinar, te instruir. Respeita essa liderança. Ouça o teu pastor e a tua igreja. Obedeça. Porque se você se virar contra eles e eles falaram o que Deus mandou, você está enquadrado exatamente na blasfêmia do Espírito Santo, e o teu lugarzinho já está preparado lá no inferno. E não adianta chegar aqui: ai pastor, igreja, me perdoa, as coisas não são tão fáceis assim não, sabe, foi um equívoco, foi um deslize, eu estava menstruada, eu estava na minha menopausa, e ele vai para o outro lado. Sabe que homem não tem isso, né? Eu não sei dizer o que ele vai argumentar, mas sabe, entendeu? Eu estava no meu pior dia, e eu cheguei aqui e xinguei, e blasfemei, e falei. A minha resposta com eles é o seguinte: eu não sei como tratar a tua situação. Vou falar que nem Paulo agora.
joga no mundo para que a alma seja salva pelo fogo, porque nós não vamos poder receber esse cara nas condições em que ele foi admitido. E terminou do jeito que terminou, porque ele feriu uma coisa sagrada, ele desrespeitou uma coisa sagrada, ele se utilizou de direitos que Deus não deu para ninguém. Concorda? Ou não? Está de acordo? Então o rebelde, ele não tem repulsos. Ele tem coisas guardadas ali dentro que são mais importantes para ele. E se Deus interferir, se até o santo de Deus interferir, ele está disposto a lutar contra. Então lá em Apocalipse 16, versículo 14, há uma visão escatológica sobre isso que o pastor está pregando aqui, de coisas futuras que vão vir aí, a nível de rebeliões, a nível de conspirações, a nível de revoluções contra o nome de Cristo, que estarem sendo representadas por essa pessoa que você está ouvindo aqui, com todas as suas qualidades. Apocalipse 16, 14, lê o texto em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Isso, você notou aí uma coisa interessante, cenáculo? Apocalipse 16, verso 14, olha o que fala aí. São espíritos de demônios, que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para uma batalha naquele grande dia, contra Deus o Todo-Poderoso. A batalha do Armagedon, que está em Apocalipse 19, a batalha no Vale do Megido, que também é outra expressão que está lá em Apocalipse 19, verso 11 ao verso 21, que Jesus está tratando com João e falando exatamente dessa batalha definitiva, representada por homens que estão sendo instruídos, impulsionados, influenciados por espíritos demoníacos, para congregá-los para uma batalha contra Deus, contra Cristo, aonde já foram feitas várias batalhas, aonde já foram travadas ao longo da história várias conspiratas rebeliões. Vai ser lá que o diabo vai voltar e congregar todos aqueles que têm o mesmo perfil que ele, para se levantar contra Deus em um dia só. Você é tão forte, filho, que vai se estender até o último instante do livro da tua Bíblia. Tem gente aí, meus amados irmãos, que ele é tão rebelde, que ele é tão insubordinado, que quem tem o mesmo perfil que ele está disposto a levar isso até o final. E se ele estiver vivo, o diabo vai trazer ele para essa batalha que está registrada aí, ó. Agora eu te pergunto, qual elemento que me convenceria me reunir para batalhar contra Cristo num dia da minha vida? Que louco que é esse? Que doido que é esse que vai achar que ele tem armas suficientes para destruir Deus, para destruir o próprio Filho de Deus, ou então aqueles que vão descer com ele para batalhar contra ele? Da onde vai sair a força desses homens? Para você ver como que esse poder demoníaco chamado rebeldia, meus irmãos, ele cega as pessoas. E pode estar te cegando também. Você não está enxergando nem as consequências. Pode ser que você não esteja nem vendo o que Deus pode fazer com você. Você está tão fechado nesse mundinho teu de ficção e fantasia aí, e que você não está percebendo do que Deus vai ser capaz de fazer com você, se você estiver disposto a levantar uma batalha contra Ele e contra a vontade dEle na tua vida. O fato é que essa versão se estende até o final, que ela passou por dentro das igrejas, e muitas aqui são evangélicas, mas todas estão possuídas por demônios, porque estão convencidas de que Deus é frouxo, impotente, sem capacidade, sem autoridade, sem justiça para condená-las. Elas chegaram num ponto tão grande da mentira que elas acreditam vencê-lo com as armas que têm, com o mundo que criaram. Isso mostra para nós
o que é obstinação, o que é ignorância, o que é rejeição, pode se transformar lá na frente se nós não nos libertarmos. Lá no texto de Apocalipse 20, versículo 8, há duas expressões lá, Gog e Magog, nomes que representam um conjunto de nações do mundo, no texto profético do Senhor Jesus, e que mostra exatamente do que os homens vão ser capazes, no final de tudo, contra Cristo, contra Deus. E diz aí o texto do versículo 8, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntar-se para a batalha. Aí esse texto já está dizendo que depois de 1000 anos que Jesus governar aqui na terra com aqueles que ficaram, Deus permitirá que o diabo seja solto no meio daqueles que tiveram um governo de milênio com Cristo, para ainda serem convencidos, depois de tudo que viram passar, serem convencidos e irem contra Cristo, para tirar dele o governo, para tirar dele a autoridade. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, com qual respaldo? Qual vai ser a conversa? Qual vai ser o papo? Fala aí, Satanás. Quais as chances que nós temos para derrubar aquele que desceu com os seus anjos, aniquilou, exterminou todos aqueles que foram contra ele, limpou a terra, fez um governo de 1000 anos baseado com justiça? Quais são os argumentos que você nos dá para nos convencer que nós podemos tirar ele da autoridade, do governo soberano aqui na terra, tirá-lo do trono, tirá-lo do poder? Qual é a conversa? Sinceramente eu não sei representar, nem elucidar. Mas a rebelião para mim ela é isso, ela cega. Ela cega. Os interesses cegam. Ao ponto de você não ver, ou não pensar, não refletir o que Deus pode fazer com você. Querendo ou não, queira você ou não, estas partes tuas que guerreiam contra a fé, contra Cristo, vão se reunir lá na frente, se você estiver vivo, para batalhar contra Ele. Isso que você está dizendo aí de fisiológico, humano, está dizendo de problemas pessoais, querendo transformar e levar para o lado sentimental, para o lado da carisma, da compreensão física, científica. Deus está falando aqui que é um movimento organizado dentro de você por demônios que querem te levantar para pelejar contra a fé, contra Cristo e a igreja, seja em qual instância no tempo for. Porque os seus propósitos, as suas metas, o que está dentro de você está querendo levar até o final e não se arrepender e não se converter. Então a única coisa que resta para Deus agora é a destruição. Porque estou falando de um povo que, se eu mando profeta, eles matam. Se eu mando mensageiros, eles mandam matar e crucificar. Estou falando de um povo que não aceita instrução, que não aceita pregação, que não aceita disciplina, que não respeita as coisas sagradas, são insensíveis, impenetráveis, só pensam no mundo, nas coisas terrenas, nas coisas da vaidade, nas coisas do luxo, nas coisas do ego, na sua própria exaltação. Eu chamo e eles não escutam, eu chamo e eles ainda blasfemam contra mim. A única coisa que me resta agora é destruí-los. É isso que você quer para a tua vida? Mas pode ter certeza, não é o que Jesus quer fazer. E a única coisa que Ele precisa hoje aqui, para não destruir, é uma evidência, ou um sinal de esperança de que você vai pensar e refletir sobre a tua estupidez, a tua ignorância, as tuas burrices, a tua insubordinação, o teu desrespeito com as coisas de Deus. E mudar. Porque se isso não acontecer, lá na frente você vai estar em meia praça pública com outros, festejando e trocando os presentes, um com os outros, para celebrar a morte de 2 profetas que está lá no Apocalipse, porque eles te atormentavam e você não via a hora deles se calarem. Entendeu? São coisas que vão se reunir lá na frente, serem congregadas, organizadas para uma batalha contra Deus, que talvez podem ter começado dentro de uma igreja, da experiência de um pastor, de um membro, mas porque não foram tratadas e curadas, vão terminar assim.
Então a melhor coisa, disse o profeta, de Deus para com esse povo, é pôr um anzol no nariz deles e um freio na sua boca. Como disse Isaías em capítulo 37, verso 28 e verso 29. E eu vou ler esse texto com você. Referente àqueles que nesse momento estão à procura de provar para si mesmo que eles estão certos e Deus está errado, que a fé não soluciona, que a fé não é verídica, que a fé ela não é eficaz, estão dedicados a matar os profetas, a matar o evangelho, estão determinados a usar das coisas sagradas do Senhor para a sua própria justificação, enfim, esse povo que Deus falou sobre eles aqui no texto de Isaías 37, verso 28, diz: mas eu conheço o teu assentar, fala, o teu sair, o teu entrar, e o meu furor, o teu furor contra mim. Entenderam? O teu furor contra mim. Deus falando, por causa do teu furor contra mim, fala, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu creio que Deus mandou eu pregar sobre isso hoje aqui, que tem gente aqui ouvindo essa pregação que não está dando outra alternativa para Deus senão julgar. E hoje Ele vai dar a sua sentença e vai definir quem são essas pessoas, que Ele vai ter que entrar com intervenção, porque elas são irreconciliáveis, irretratáveis, insubordinadas, malignas, mentirosas, dissimuladas, desrespeitosas às coisas sagradas, foram advertidas e não ouviram, blasfemaram contra o Espírito Santo, e não estão dando outra alternativa para o Senhor, senão matá-las, exterminá-las, querer que elas não existam mais. Porque esse é o argumento bíblico que Deus nos dá hoje aqui. Deus não resta, não resta para Ele outra alternativa, outro meio de solucionar essa rebeldia e essa rebelião que está inserida dentro da igreja. Se não arrancaram esses homens e essas pessoas da onde elas estão, da vida que elas têm. Entende? Teu ouvido não escuta? As coisas que Deus mostra você não quer ver? E quando a luz chega perto de você, para querer trazer à tona aquilo que você anda fazendo por aí, ou então realizando de errado por aí, você chama a palavra de Deus de diabo. E acusa que essa revelação veio do inferno. Que é o diabo que está conspirando contra você, que é o inferno que está se levantando contra você. Mas como foi no primeiro texto que eu li, por isso o Espírito Santo se tornou teu inimigo, e agora ele vai pelejar contra você até te vencer. Então a melhor coisa aqui nesta noite é realmente nós pegarmos tudo aquilo que nós somos, apresentarmos diante do que Deus falou, e ver se algumas partes da nossa vida não se circula ali, o desrespeito com a lei de Deus, as vaidades, as ambições, os sentimentos ascéticos, autossuficientes, entendeu? Aquelas artimanhas de ficar representando vida cristã em cima de mentiras, profanando o santuário e a casa do Senhor para levar a mentira adiante, interferindo no direito da igreja de exortar, disciplinar e revelar o pecado, que é um direito da igreja que o Senhor deu. E ver se não tem um pouquinho disso na nossa vida para queimar hoje aqui nesse altar e dizer: o Senhor me salva, me liberta, porque eu não quero.
Eu não quero estar congregado em batalha nenhuma contra o Senhor. Eu não quero estar organizando motim dentro da tua igreja. Não quero organizar revolta, conspirar contra a fé. Eu não quero estar representando nenhum uso de força, nenhum uso humano contra aquilo que é sagrado. Eu respeito a palavra, eu respeito a fé, eu amo o meu Senhor, eu quero a verdade, eu quero a disciplina do meu Senhor. E se habitar em mim algum caminho mau, se habitar em mim alguma maldade, se habitar em mim alguma coisa que Deus não sagrada, eu quero ser revelado, eu quero ser tratado, eu quero ser disciplinado. Você não ora assim, você não pede isso, você não deseja isso, por isso você é um rebelde mascarado aqui nessa igreja hoje, que Deus está revelando que lá na frente talvez organize mais uma rebelião aqui ou em outra igreja por aí, não importa. E na verdade você não quer assumir de que o problema não está na igreja, não está no pastor, está em você. Te garanto que se a igreja na tua fé estivesse lá perto da casa dele, te garanto que não ia solucionar o problema dele. Ele fica botando defeito em pastor e em igreja para esconder o que Deus está tratando hoje aqui. E o Senhor está querendo conserto nesse lugar. Os teus interesses estão interferindo na vontade do Senhor. E você está tão apegado com os teus interesses, que o Senhor está alertando aqui nessa noite. Você está à risca de montar um motim aqui, para ir em frente na tua obstinação. Está prestes a usar a oração, a consagração, a igreja, o evangelho, para fazer feitiçaria aqui. E Deus está mandando avisar essa igreja aqui. Agora, o que eu posso dizer para a igreja, para encerrar? Que Deus me livre, que Ele também tenha misericórdia de minha vida, se eu estiver incluído no que está sendo falado hoje aqui. Porque eu não quero participar de motim, nem organização, nem facção nenhuma com ninguém. Eu quero continuar temendo o meu Senhor, e levando à frente essa fé, e me humilhando na presença dEle, até que eu chegue na purificação que Ele determinou para ser salvo. Estou batalhando pela minha salvação aqui, e no meio desses irmãos aqui, orando e clamando ao Senhor, também para ir para o céu. Não sou diferente de ninguém aqui, e nem maior do que ninguém. Eu estou escutando o que o meu Senhor está falando aqui nessa noite. Que para que eu não siga o passo deles, examine a si mesmo, ó homem, que replicas com Deus. Examine você mesmo. Julgue você mesmo. Se as partes que estão aí foram conquistadas pelo Senhor, ou se há algumas delas aí que querem ainda continuar resistindo à fala do Espírito Santo, à sua revelação, e olhando aqui para cima desse púlpito dizendo: isso é coisa do homem, isso é coisa do pastor, isso é coisa da igreja, porque não aceita a subordinação da palavra, não quer dar o gosto para o Senhor de poder exercer a sua autoridade sobre a vida dele, e está armando aqui, por intermédio de uma insurreição, um probleminha com a igreja, com o pastor talvez, que vá se configurar numa batalha contra Deus. E eu, meus amados irmãos, com 22 anos de experiência de igreja, que não sei se eu vou para o céu, mas posso dizer a você, rebelião e rebeldia é uma situação deplorável, horrível, triste de se tratar dentro de uma igreja. E eu já vi homens bater a mão na Bíblia e jurar diante do Senhor que eles não fizeram aquilo que o Espírito Santo estava revelando, e levarem para os seus túmulos, para a sua morte, o pecado que eles não queriam ser disciplinados. Toma cuidado. Não queira ser mais forte do que a palavra, mais forte do que a fé. Não se sobressaia quando Deus fala, quando o Espírito Santo revela. Sabe, pastor, me entregaram um recado que eu não gostei. Sério, e qual o recado de Deus que você vai gostar?
Qual é o recado que Deus vai dar para você que você vai aceitar? É óbvio que todo recado que Deus dá para nós, de imediato a gente não gosta. Mas tem que aceitar, é a verdade. Pode não ser a verdade de uma coisa que está acontecendo, mas é uma verdade de uma coisa que vai acontecer. E Deus pediu para vigiar. Pelo amor de Deus, para que tanta dureza? Para que se fechar? Não tem humildade, não tem senso, pelo amor de Deus. Porque sempre querer esse tipo de pessoa aí dentro de você que Deus tem que pedir licença, tem que pedir condolência, tem que implorar para poder falar algo para você. Irmãos, quando eu desço desse altar, eu desço para me ajoelhar como vocês. Mas agora eu estou pregando a palavra do meu Senhor. E eu não vou me ajoelhar aqui nesse altar, porque a palavra dele é digna. É a minha voz, é o meu fôlego, mas a palavra é dele. E a igreja fiel dele nesses últimos dias sabe, ela sabe a importância que tem receber o que sai da boca de Deus e pegar o que Deus fala e trabalhar o profundo, trabalhar os mistérios de Deus na sua vida. A igreja fiel sabe a importância que tem molhar a alma com as lágrimas da oração, molhar a alma, o espírito com o clamor da humilhação, porque nós já merecemos a condenação. E se formos salvos, vamos ser salvos porque Ele é bondoso, misericordioso e sabe do que fala. Tem gente que só para ter o gostinho de provar que ele está certo, fica esperando o pastor em cima do púlpito cair, fica esperando o pastor em cima do púlpito pecar, fica esperando algum escorregão da igreja para poder querer comprometer o que ela ensina. Quem diz que nós somos perfeitos? Perfeito é Ele. Você está querendo provar o que aqui nessa igreja? Com quem você luta agora? Quem é o teu inimigo, irmão? É o diabo que você tem que ter ódio, não a tua igreja, nem o teu irmão, nem a fé. Mas o Espírito Santo de Deus, amados, está pelejando com gente aqui. E contra eles. Porque segundo o que consta, a batalha está sendo armada. A rebelião está sendo organizada. E essa sementinha do mal vão ser todas juntadas quando o anticristo se manifestar e aparecer perante a sociedade, para serem legitimadas como a nova religião. Nós estamos sendo direcionados a isso. E eu quero saber onde você está agora, de quem você é, quem você serve, a quem você adora, a quem você está submetido. Nós estamos sendo direcionados para isso. E vamos chegar um dia a avistar plenamente, ter essa visão plena de todas essas rebeliões já históricas sendo organizadas para estabelecer uma afronta contra Cristo e contra a igreja e contra a fé em um único dia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E se houver aqui entre nós partes que não estejam submissas e humildes e entregues a Cristo, acho bom ficar. Amém? Fecha teus olhos, abaixa tua cabeça.